Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Deus não fizer, Ele continua sendo Deus. Não é assim que diz a canção? Lembra da oração de Abacuque? Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide. Ou seja, Abacuque entendeu que a sua devoção a Deus, a sua adoração, ela não poderia estar condicionada àquilo que acontece na vida dele. Nós não podemos servir a Deus baseados em uma recompensa. Entende isso? Porque senão a nossa vida com Deus, ela vai esbarrar em algumas coisas. E para muitas pessoas, amar a Deus, servir a Deus, vai parar de fazer sentido. No momento em que você tiver que passar por uma adversidade, por uma tempestade, por um deserto, por uma perda, por uma enfermidade, aí você vai se lembrar: Deus é bom, mas Ele permitiu que isso acontecesse comigo. Deus me ama, Deus cuida de mim, mas eu estou aqui na terra, eu estou vivendo essas lutas, essas batalhas fazem parte da vida. Versículo 2, ele diz assim: quanto a mim, ele está falando de uma experiência pessoal, quanto a mim, Asaf, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes, quando vi a prosperidade desses ímpios. Sabe o que Asaf começou a fazer aqui? Ele começou a fazer uma coisa que muitas pessoas têm feito nos dias de hoje. Ele começou a se comparar com as outras pessoas. E isso é algo que nós temos que evitar. Nós não podemos viver nos comparando com as outras pessoas. Nós temos que sempre olhar para Deus, sempre olhar para o alto, manter os nossos olhos fixos em quem? No meu irmão, na minha irmã, no meu próximo? Não, em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. E ele continua dizendo aqui no verso 4, eles, os arrogantes, os ímpios, não passam por sofrimento, têm o corpo saudável e forte. Às vezes nós ficamos fazendo essa comparação, né? Principalmente hoje em dia, em tempos de redes sociais, nós temos acesso à vida de milhares de pessoas. E aí a gente começa a se comparar com essas pessoas. Antigamente nós tínhamos um círculo de relacionamento que era limitado. Nós nos relacionávamos com a nossa família de origem, pai, mãe, irmãos, com os nossos parentes, avós, primos, tias, com alguns vizinhos. Nem todos os vizinhos tinham proximidade, mas nós nos relacionávamos com algumas pessoas do nosso trabalho, alguns que estudavam com a gente. Então, o nosso grupo, as pessoas com quem nós nos relacionávamos, podiam ser contadas no dedo. Eu vou chutar aqui, não sei, algo em torno de 100 pessoas, 150 pessoas, eram as pessoas que nos cercavam, que estavam próximas a nós. E com essas pessoas é que nós nos comparávamos. Hoje em dia, você abre aí seu Instagram e você olha assim, quantas pessoas você segue? Aí tá lá, eu sigo 2.000, 5.000, 10.000.
Quantas pessoas seguem você? Ah, pastor, tem 3.000 pessoas que me seguem, 4, 5.000, 10.000. No meu caso, no meu Instagram, eu sou seguido por 186 mil pessoas. Imagine se eu começar a me comparar com cada uma dessas pessoas, irmãos. A minha mente não suporta isso. Se eu começar a olhar para o meu corpo, para o meu cabelo, para a minha mente, para o meu intelecto, para o meu nível cultural, se eu for me comparar com essas pessoas, eu vou entrar em parafuso. E tem muita gente que foi tomada por esse sentimento que leva à inveja. A comparação acaba levando você para a inveja. E a inveja, segundo a Bíblia, apodrece os ossos. Não do invejado, mas de quem está invejando. Asaf começou a se comparar com outras pessoas. Ele não tinha internet naquela época, ele não tinha rede social, mas ele ficou observando a vida das pessoas que não serviam a Deus e que estavam próximas a ele. E ele confessa aqui no versículo 3, isso aqui é uma confissão, ele diz assim: eu tive inveja dos arrogantes. Olha só, ele sabia que eram pessoas que não serviam a Deus, que eram ímpios, que não conheciam o Deus vivo, que não estavam na presença de Deus, mas ele começou a invejar essas pessoas. E ele começou a olhar para a vida deles e disse: eles não passam por sofrimento, eles não sofrem, eles têm o corpo saudável, eles não têm enfermidades, eles estão livres dos fardos de todos, não são atingidos por doenças como os outros homens. Perceba que a visão de Asaf estava completamente distorcida da realidade. Falar que uma pessoa está livre de doenças, quem nessa terra está livre de enfermidades, irmãos? Outro dia eu estava vendo uma notícia de uma pessoa que era um atleta, 30 e poucos anos, um atleta que cuidava da sua saúde, que mantinha uma alimentação saudável, que não cometia excessos em nenhum aspecto e que de repente teve um infarto fulminante. Tá vendo? Ninguém está livre de uma catástrofe na sua vida. Versículo 6 ele diz: por isso o orgulho lhe serve de colar. Essas pessoas, que Asaf estava observando eram pessoas orgulhosas. Eles se vestem de violência. Do seu íntimo brota a maldade, da sua mente transbordam maquinações. Asaf começou a observar profundamente a vida dessas pessoas e teve inveja delas. Eles zombam e falam com más intenções, em sua arrogância ameaçam com opressão. Verso 9: com a boca falam mal de Deus que está no céu e com orgulho dão ordem às pessoas aqui na terra. Eu não vou ler tudo novamente, mas eu estou passando aqui pelo Salmo 73 para que você chegue às suas conclusões também. A palavra de Deus, ela precisa nos fazer refletir. A palavra de Deus precisa levar você a reflexões. Não seja um leitor desatento da palavra de Deus. Leia ela atentamente. Pergunte ao Espírito Santo: o que isso aqui pode transmitir para mim?
Em qual área da minha vida isso aqui se aplica? Se o Espírito Santo falou com você através dessa palavra, dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Quer assistir a mensagem completa? Clique aqui no link que está na descrição do vídeo. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.